Bom, e o que eu vou falar hoje fala da bondade de Deus para nós. Fala da bondade de Deus para nós. Eu quero apenas recapitular rapidamente o que temos falado nas últimas 4 semanas. Hoje nós estamos encerrando essas séries de 5 semanas. Nós falamos sobre restaurar a ordem. Durante a pandemia, a nossa vida ficou em desordem. E vamos ser honestos, ficou em desordem mesmo. Tem coisas que desordenou legal e nós agora precisamos de colocar em ordem. Algumas pessoas mais do que outros em áreas diferentes, A Bíblia quer que a gente caminhe em ordem. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 2, no versículo 5b, que é o versículo-chave dessa série, que diz: me alegro em ver como que estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, traz alegria para Paulo dizer assim: olha, eu quero dizer que eu estou alegre em ver que vocês estão vivendo ordenadamente. Nós aprendemos nesse tempo que desordem atrasa, bagunça atrasa. Tudo que a gente deixa bagunçado atrasa. E essa pandemia gerou um caos, gerou uma bagunça que precisamos restaurar. Temos visto que temos que restaurar isso tanto internamente, primeiramente, que não adianta nada a gente ser organizadinho por fora. Às vezes tem momentos na vida que a gente faz isso, a gente fica por fora bonitinho, Que olha para a gente e fala assim: nossa, que pessoa organizada, mas aqui dentro tem coisas que estão totalmente desorganizadas. O que acontece que o que está desorganizado aqui dentro vai vazar, porque não fica só aqui dentro, vai se exteriorizar, vai sair para fora. Então, Deus quer que nós ordenamos a nossa vida interior, o nosso eu, emoções, sentimentos, pensamentos, etc, etc, e a nossa vida exterior, casamentos, relacionamento, filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde, ministério, tudo aquilo que está aqui do lado de fora, a vida financeira. Deus quer que a gente tenha isso tudo organizado. Nós passamos um mês falando sobre organizar, até agora, 4 áreas da nossa vida. A primeira foi organizar o caos gerado pelo sofrimento. O sofrimento gera um caos. Pandemia trouxe muito sofrimento. Tem muitas pessoas que sofreram e seguem sofrendo com tudo isso que o mundo viveu e está vivendo. Muita gente perdendo gente preciosa, perdendo amigos, perdendo pessoas que amavam, o sofrimento de incertezas e etc, que resume um pouquinho mais no próximo aqui, que é o medo. Mas o sofrimento gera um caos que precisamos organizar, e falamos intensamente sobre isso. A outra coisa que gera um caos na nossa vida é a ira, e nós conversamos que no meio da pandemia nunca houve tanto crescimento em violência doméstica como durante esse tempo de pandemia. Os números foram lá em cima, porque todo mundo dentro de casa o dia inteiro. Antigamente tinha o dia para descansar, então já havia um atrito, já havia ira, já havia tudo, mas não se viu o dia inteiro. Era só um tempo de brigar à noite, um tempo de brigar de manhã. Agora é 24 horas. Durante o período que ficou em confinamento, principalmente. Então a ira gerou muito caso, e nós conversamos intensamente sobre ira e como nós devemos aprender a domar isso. Esses assuntos, se você não assistiu, por gentileza, está salvo tanto na nossa página no Facebook como no YouTube. Você pode ir lá assistir e se atualizar de tudo isso. Na 3ª semana nós tratamos sobre organizar o caos gerado pela tristeza. E nós conversamos sobre os problemas da tristeza e até como nós muitas vezes enfeitamos a tristeza, mas a destruição que a tristeza traz à nossa vida. Aí essa pandemia gerou muita tristeza, trouxe muita tristeza. E por último, semana passada nós conversamos sobre organizar o caos gerado pelo medo. Medo invadiu vidas. Até hoje eu conheço pessoas que estão com medo. Ainda ontem alguém abriu o coração para mim, falando dos seus filhos e dizendo: não quer sair de casa, não quer comunicar, está com medo, está com ansiedade. Isso é uma pequena situação. Nós temos pessoas com medo de tudo que vai acontecer, com medo do futuro. E o medo, nós conversamos na semana passada, que ele é muito mais do que um sentimento. Ele abre portas para que você seja dominado. O medo é um espírito. Inicia com um receio que se envolve e vai desenvolvendo, chega a um pânico, um pavor, e aí você está dominado. Então nós conversamos intensamente sobre o medo. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quero hoje terminar, e eu fiz isso de propósito, essa série, falar sobre vencendo ou restaurando a ordem no caos gerado pela instabilidade financeira, que também é um problema da pandemia.
que também é algo que foi gerado no meio desse tempo. E eu gostaria que antes de vocês, que a Bíblia fala dos teólogos, a Bíblia não, né? Nós temos hoje os teólogos e nós temos os teochatos. Você conhece os teochatos? São as pessoas que não sabem nada da Bíblia, não querem nem saber, mas você começa a falar de dinheiro, ele já fica de pé e fala, tá aí, ó, fulano de tal prega a doutrina da prosperidade. Eu sei que a doutrina da prosperidade ensina sobre pessoas que ensinam que com o dinheiro você compra tudo. E eu aqui estou cansado, quem é minha ovelha sabe disso, com o dinheiro você não compra nada no reino de Deus. Aliás, o dinheiro que você tem não serve para Deus, a não ser que você tenha um coração voltado para Deus. Deus quer o seu coração e junto com o seu coração Ele quer tudo. E Ele vai te dar tudo. Então nós não estamos falando de doutrina de prosperidade, mas um dia eu peguei um teochato desse, que quando começamos a ensinar sobre Deus quer te abençoar, falou, lá vem doutrina da prosperidade, eu falei, pois é isso mesmo, é doutrina da prosperidade, porque doutrina de miséria eu já escuto todo dia aí no mundo. Aonde a gente vai, a gente está ouvindo miséria, não vai dar, vai acabar, vai faltar, não tem jeito, só vai piorar. Vocês estão ouvindo isso por aí ou sou só eu que escuto? É só eu, pelo visto, né? Fala assim para mim se você tem alguém do seu lado te desanimando financeiramente. Agora, se a Bíblia tem coisas que te ensina princípios para você crescer financeiramente, por que não aprender esses princípios? Por que não organizar também a sua vida financeira? Por exemplo, eu não vou tocar nisso aqui hoje, mas a Bíblia diz para você não tomar dinheiro emprestado com agiota. A Bíblia diz claramente isso. Quando você faz isso, você está convidando a miséria a entrar na sua vida. A Bíblia é clara, mas pessoas não conhecem o princípio bíblico, então mergulham nisso. A Bíblia diz que se você tem um amigo que te pediu um dinheiro, se você puder não empreste, dê, porque senão você vai perder um amigo. Tem um monte de gente que não respeita esse conselho bíblico. E o que aconteceu? Quantos aqui já perderam um amigo por causa disso? Não levanta a mão, não, eu sei que tem. A Bíblia ensina sobre tratar o dinheiro de forma correta, a Bíblia ensina sobre gastar de forma correta, a Bíblia ensina sobre valorizar o dinheiro, e nós não conhecemos. Então hoje sim, nós vamos falar sobre vida financeira. Agora, antes que você fique preocupado com, mas vai falar? Sim, porque também faz parte de organizar a nossa vida, organizar a vida financeira. Aliás, eu quero contar algo para vocês que eu não lembro de ter falado de púlpito, acho que eu nunca falei, e não vou dar nome aos bois, mas eu tive testemunha que estava sentado esse dia comigo. Alguém chegou para mim com muito recurso financeiro e disse assim, Pastor Marcelo, eu gostaria que você nunca mais nos próximos 5 anos ensinasse sobre dízimo e oferta na sua igreja. Eu falei, como assim? Pastor, eu não gosto de ouvir sobre isso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu tenho recursos, eu conheço pessoas de muitos recursos. Eu vou levantar 5 anos para pagar as contas da igreja, o que precisa ser pago, tudo direitinho, e você vai subir e pregar. Eu disse, não. Por quê, pastor? Eu falei, porque se eu fizer isso, aqueles que eu conheço, que eram imigrantes, que chegaram aqui botando tijolinho, como muitos hoje ainda estão botando, limpando uma casa ou outra, auxiliando alguém, com poucos recursos, contando no final do mês, chegaram aqui assim, gente que eu apacento há 23, 24, 25 anos, há 26, como outros aqui, que cresceram e prosperaram embaixo dos princípios bíblicos. Hoje são donos de empresa, estão bem, compraram suas casas, estabeleceram suas vidas, e por que eu vou negar isso aos outros cristãos que estão nascendo no nosso ministério? Porque o Evangelho não apenas restaura a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua saúde emocional, ele restaura também o seu bem-estar social, isso faz parte da Bíblia. Essa pessoa olhou para mim e falou assim, você não está entendendo. Eu falei, eu estou entendendo, você que não está entendendo. Que você acha que quando se ensina sobre isso, está fazendo para pagar as dívidas da igreja de jeito nenhum. Posso dizer uma coisa para você? Eu falo isso com o meu coração aberto. Ninguém é obrigado a dar nada para a igreja. E posso te dizer, se você não der, Deus levanta quem dá. A obra de Deus nunca vai parar. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Ninguém precisa dar, mas quando você lê as Escrituras, você aprende que você, e vou usar uma frase que está aqui, mas no final, você nunca é tão parecido com Deus do que quando você está dando algo para alguém, do que quando você está servindo alguém, tirando algo que é seu para abençoar outrem. É o momento que você é mais parecido com Deus.
Então sim, vamos falar hoje sobre restaurar a ordem no caos estabelecido pela instabilidade financeira. Salmo 68, 6. Meu pastor gosta muito desses salmos. Aqui está numa outra versão, que diz que Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus faz com que o solitário viva em famílias, prospere, vive bem. E o rebelde, ele vive na aridez. Quem é rebelde? Você consegue colocar uma definição para rebelde? Rebelde é você saber que existe uma lei, mas você não quer cumprir. Tipo, o cinto de segurança me incomoda. Não para mim, tá? Não estou falando de mim. Então é um exemplo. Aí você dá uma maneira de dar uma volta nisso. Entrei no carro de uma pessoa outro dia, também não vou entregar o meu irmão querido. Entrei no carro, ele pegou um pedaço de cinto de segurança cortado e o carro começou a pim, apitar. Ao invés de pôr o cinto, ele botou o negócio lá para calar a boca do apito. Isso é ser rebelde. Isso é rebeldia. Eu falei, botei uma... Ai, meu Deus do céu. Rebelde é você saber que tem uma lei, mas você falar, eu não vou cumprir. Quando você conhece princípios e leis e você não cumpre, você vive na aridez. Então, você precisa entender isso. Olha, 2 Coríntios 8, 9, eu quero usar esse versículo na plenitude dele. Por favor, não barateie a palavra de Deus. Porque aqui não está falando de dinheiro, aqui não está falando só de coisas materiais, mas coisas materiais está incluído nisso também. Então não pode no extremo usar isso aqui só para coisas materiais, mas não podemos tirar o material disso, que diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza a gente se tornasse rico. Claro que finanças nesse versículo é 0,0 não sei quanto por cento, porque aqui está, ele se fez pobre se fazendo homem, ele se fez pobre se rebaixando e vindo morar aqui nessa terra, e ele se fez pobre sofrendo dores, ele se fez pobre indo à cruz, ele se fez pobre pagando o preço, derramando a sua vida, mas ele também se fez pobre. E por mais que você venha me dizer, não, mas existe aí algumas mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus, tinha isso e aquilo, você sabe de onde que ele veio, não interessa, ele se fez pobre, ele saiu do céu e veio viver entre nós. Pensa, sair de lá e vir morar aqui. Ele se empobreceu em tudo para que nós possamos também viver uma vida rica, começando de graça, de unção, de tudo mais, mas também está incluído o financeiro. Vocês estão entendendo isso? A mentalidade de escassez sabota a prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa, muita gente não quer tocar nessa área, ele fica pensando só em escassez. Aliás, ele procura a Bíblia toda, tem vários princípios e versículos para seguir, ele não segue, ele acha um versículo que diz assim, Deus, eu só, oração, relatando a oração de alguém que diz, orei ao Senhor, Deus, não me deixe pobre, passar fome, para que eu não peque, mas não me deixa também ter dinheiro para que eu também não peque. Me dá o que comer que está suficiente. E tem pessoas que baseiam a vida dela em cima de um versículo da Bíblia. Tem uma Bíblia inteira, você tem que pôr a Bíblia no contexto. O contexto bíblico é Deus te salva, te restaura, te projeta. Quando você conhece Jesus, você já prosperou. Você pode estar endividado o que for, mas você já é uma pessoa próspera. Sabe por quê? Porque a sua sorte muda. Pastor, você está falando sorte, pastor? Quem tem a bênção é que é essa sorte. Quando a bênção de Deus vem sobre a sua vida, você muda por dentro, você muda espiritualmente, você muda emocionalmente, você começa a prosperar externamente, é uma questão de tempo. A gente vê isso, quem está no Evangelho há uma década, duas, você não vê isso constantemente? Pessoas virem ao Senhor completamente arrebentados em todas as áreas, e Deus vai endireitando a vida deles, inclusive financeiramente. E você vê as coisas prosperando. Então, tire essa mentalidade de escassez. Olha, como restaurar a ordem gerada pela instabilidade financeira? Eu vou dar alguns princípios, falando primeiro da nossa parte. Fala comigo a minha parte. Porque a gente vive pedindo a Deus para fazer a parte dele, mas vamos fazer a nossa primeiro. Se eu quero restaurar o caos gerado na vida financeira, a minha parte é obedecer 100% ao Senhor nessa área. Eu preciso de aprender com Deus o que eu preciso obedecer.
Isaías 1,19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Obediência e comer goiaba boa está conectado. Se goiaba não é sua fruta favorita, põe manga. Se eu ainda não acertei, bota um bacalhau, picanha, o que você quiser. Mas obediência e comer bem os melhores frutos está conectado biblicamente. Você encontra isso em todas as escrituras, Velho e Novo Testamento. A obediência ao Senhor te traz a bondade nessa área, o plus, o extra. Não me entenda mal, trabalha muito, poupa muito, não gasta com besteira, é honesto no trabalho, você vai prosperar. Você pode ser ateu, você vai prosperar, se você segue esses princípios. Só que você está prosperando na sua própria força. Você está fazendo tudo na matemática. A catástrofe vem sobre todo mundo, você também. O desastre vem sobre todo mundo, você também. Não existe aquele plus, a bênção que te cobre, que te guarda. Você está seguindo princípios. Tenha com esse monte de crente que é ateu e prospera. Eu conheço gente que é do mal e prospera. Não é só ateu, não, é do mal. Mas segue os princípios humanos, terrestres. Só que não tem aquilo que eu vejo, que é uma pessoa chegar lá do interior do Brasil, de uma cidadezinha que ninguém nunca imaginou um dia que ele viria para os Estados Unidos da América. E hoje levanta de manhã e bota 10, 20, 30, 40 homens dentro do carro dele e leva para trabalhar e sustenta essas famílias todas através do que Deus fez através da vida dele. É isso que eu estou falando. É aquele plus que vem. Então, primeiro, se você quer restaurar, você tem que fazer a sua parte. A primeira parte, seja um bom mordomo. Fala comigo, mordomo. Essa palavra está em desuso entre nós, porque nós não conhecemos isso. O que é mordomo? A gente vê nos filmes e tal, mas se você gosta de história, gente, eu amo ver a cultura dos mordomos. Existiam famílias que os pais, os avós treinavam os filhos e treinavam os netos e eram mordomos de lords e de pessoas famosas por gerações. A pessoa vai para a escola, ela vive para servir, ela administra bem aquilo que é colocado na mão dela. Mordomo é mais ou menos o que José foi com o dinheiro que Potifar colocou na mão dele. Ele administrou tão bem que cresceu mais do que crescia quando Potifar administrava. José é a imagem perfeita do mordomo quando Faraó botou na mão dele o reino. Falou assim, só um manda, acima de você só eu, no mais é você que manda aqui, finanças é você que toca. José foi mordomo, ele falou assim, não é meu, é dele, eu vou fazer crescer para ele. Enquanto você não entender que você é mordomo do dinheiro de Deus na sua vida, você não vai prosperar direito. O dinheiro Deus deu, mas isso não é meu. Quando você falar, isso aqui é fruto do meu trabalho, eu que trabalho igual um cavalo velho, se não fosse eu... Você estava lascado, sou eu, e eu. Você fica olhando para isso. Quando você não entender e falar assim, não, eu trabalho sim. Eu deixo meu couro lá. Mas é Deus que me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Quando você começa, isso muda. E aí começa então você a trabalhar como um mordomo. Os mordomos gastam com sabedoria, economizam com diligência e dão com generosidade. 3 coisas que o mordomo faz. Ele gasta com sabedoria. Quer ser um bom mordomo do que Deus te deu? Gaste com sabedoria. Você precisa comprar isso hoje. Esse é o primeiro sinal que você não precisa comprar hoje. Quando você ouvir isso, você fala assim, vou dormir, amanhã eu te respondo. Você nunca vai ter uma chance igual a essa. Tá bom, então eu passo. Tá aí as principais armadilhas. Nunca vou achar esse sapato tão barato. Nunca vou ter essa oportunidade na vida. Então seja um bom mordomo. Essa frase que eu citei para vocês é do Robert Morris, se você pode. Robert Morris, it's a blessed life in English, a blessed life, ou mais que abençoado em português, do Robert Morris, da Gateway Church. É um livro maravilhoso sobre esse assunto. Se você quer aprofundar nisso, compre e leia. Segunda
princípio que é a sua parte. Seja fiel em relação aos dízimos. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deixa eu te dizer uma coisa, o dízimo é um princípio para a sua própria prosperidade. É a forma que Deus estabeleceu para que a obra de Deus avance, mas é a chave da sua prosperidade. Enquanto você não aprende, e eu entendo, porque eu estive distante do Senhor, eu cresci na igreja, mas cresci na igreja, tive uma experiência com Deus na minha adolescência, me afastei, quando eu voltei eu sei exatamente como que é difícil essa área. Por isso que é a única coisa que eu vejo na Bíblia, se tem outra eu posso estar esquecido, os teólogos de plantão aqui podem me corrigir, mas é a única coisa que Deus fala na Bíblia assim: faz prova de mim, põe isso à prova comigo, você não está acreditando? Faz prova. É a única coisa que Deus fala na Bíblia que eu me lembro, faça prova disso. Você vai ver se eu não vou fazer isso na sua vida. Então o meu conselho para algumas pessoas sempre é esse, sabe? Pensa nisso, sente, ore e converse com Deus. Fala: Deus, eu vou fazer isso, não para ver o Senhor me abençoar. Primeiro o princípio da gratidão, estou fazendo porque eu te amo, estou fazendo para suprir a obra, mas a tua palavra diz que o Senhor vai fazer. Quer saber, Deus, eu vou seguir isso por um tempo, tá ok? Tá. Eu vou seguir isso por um tempo, e seguindo isso por um tempo, eu quero que o Senhor me mostre. Eu conheço um pastor, eu não vou fazer isso com vocês, tá? Mas eu conheço um pastor que falou para o pessoal da igreja dele assim, americano, falou assim: então, aqueles que quiserem tomar esse voto nos próximos 3 meses, de serem dizimistas fiéis, nós vamos a partir de hoje manter isso, e nós vamos guardar tudo que você doar. Se no final de 3 meses você não está satisfeito, nós devolveremos para você. Você tem essa garantia. Se você não entendeu que Deus, primeiro o que você vai sentir, você financiando a obra de Deus, que é a primeira coisa de quando a gente dizima, oferta, dá para missões, muda aqui dentro, ó. Cara, eu estou fazendo a diferença. Aquilo que aconteceu lá, eu faço parte daquilo. Aquele dinheiro que foi enviado para a África, eu estava lá. A igreja que está construindo, uau, o meu suor está ali. As vidas que estão sendo salvas, gente, eu estou financiando isso. Aquela família que ia se matar e veio para a igreja e foi transformada, uau, eu faço isso. Algo muda aqui dentro quando a gente compartilha. E eu vou te falar uma coisa: foi 5% que procurou o pastor no final e disse: me desculpa, mas não estou interessado. Mas na verdade ele falou: esses 5% eles não tinham nem entregado a vida para Jesus ainda. Eles achavam que o dízimo é barganha. Aí, negócio bom, se eu dou para Deus, Ele me dá mais, Deus é mais rico do que eu, então vamos barganhar. Não funciona assim, porque tudo começa com um relacionamento com Deus. Então entregue o dízimo prontamente, entregue com gratidão, entregue com fé. Terceira coisa, seja generoso em suas ofertas. Seja generoso. Olha, a generosidade, o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 17 e 19 diz: não que eu esteja procurando oferta. Paulo falando isso, não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Versículo 19 ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você tem 2 opções com as finanças que Deus derrama na sua vida. Ou você põe ela para andar e exercita e você cresce nessa área, tem experiência com Deus, ou você vai virar um guardador e eu te garanto uma coisa, não tem vida mais abençoada do que o generoso que vive dando, vive abençoando pessoas, famílias ao redor dele. Então, seja generoso nas suas ofertas. E por último, a sua parte, confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Gente, confie em Deus. Sua vida está na mão de Deus. 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha, o que Deus te prometeu vai se cumprir, independente de pandemia, de crise. As promessas bíblicas, as promessas pessoais, as coisas que Deus falou no seu coração, elas vão se cumprir. Pode não ter cumprido ainda, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas confie no Senhor, espera nele. No tempo dele tudo vai se cumprir na sua vida. Tá bom, essa é a minha parte. Qual a parte de Deus no processo? É uma só. É trazer o extraordinário para as suas finanças. Porque o ordinário a gente faz.
Se você não está gastando, também não adianta gastar igual um doido, comprar tudo que não precisa, não sei o quê, ficar esperando Deus fazer o extraordinário na sua vida. Quando a gente faz o ordinário, Deus faz o extraordinário, que está em Deuteronômio 28, que vai ser o texto base do que vamos ler hoje. Deuteronômio 28, 3, escuta isso: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aonde você for, você vai ser abençoado. Ele fala assim: eu vou mudar de estado. Pastor, se eu mudar de estado, eu vou ser abençoado? Vai, você vai ser abençoado aqui na Flórida, até no estado de Minas Gerais, se você quiser. Você só tem que ver onde Deus quer que você esteja, porque tem um projeto, um ministério, talvez um plano para os seus filhos. Ore por isso, mas aonde você for, você vai ser abençoado. Creia. Eu quero dar alguns pontos aqui agora, rapidamente. São 5 pontos, mas eu te prometo que vai ser rápido. Que é coisas que, se você crer, Deus fará com você. Creia, Deus fará com você, baseado em Deuteronômio 28, ok? Creia que Deus fará com você. Primeiro ponto: Deus fará com que você prospere aqueles que estiverem sob sua influência. Quem estiver debaixo da sua influência, Deus vai abençoar. Eu creio nisso, eu oro por isso. Talvez você nunca lembre do seu pastor, porque é você que bate martelo, é você que acorda cedo ou tarde, é você que assina os papéis, é você que faz tudo, mas o seu pastor, os intercessores desse ministério, os líderes desta igreja, oram pela sua prosperidade financeira, porque nós cremos nisso. Quem está debaixo da nossa influência vai prosperar. Eu creio nisso. Tem gente que chegou aqui, que nós pegamos uma picape, uma van, porque ele precisava de uma cômoda, televisão, sofá, e não tem vergonha nenhuma nisso. Isso acontece constantemente, é normal. As pessoas saem fazendo shopping de madrugada, que sofá, gostei da cor não. Dirige, anda mais 2 blocos, olha o outro, fala assim: aquele ali, aquele é pequeno para minha sala, gostei também não. Anda para lá e fala: o couro daquele é muito branco, vai sujar. Anda, acha, agora sim, é aquele dali. Pegou, levou para casa. Que casa? Um pequeno lugar que alugava, talvez um quarto. Um local onde não tinham nada. Hoje eu vou visitar essas pessoas. E eles moram nessas ruas, eles moram nessas casas. Isso eu vivi, isso eu vi, eu vejo todos os dias. Teve um irmão um dia que veio me mostrar a casa que comprou, eu comecei a chorar, eu falei: meu Deus, eu vejo a prosperidade que Deus vai fazendo, mas eu vejo na vida dessas pessoas o coração, o quebrantamento, a fidelidade. Deus vai prosperar quem está debaixo da sua influência, eu creio nisso, creia nisso. Seus filhos prosperarão, seus funcionários prosperarão, as pessoas que se aproximarem de você, você vai ter dinheiro para enfiar no bolso e ajudar, para que eles prosperem também. Seja fiel nisso. Creia que Deus fará com que você tenha capacidade de gerar uma prosperidade sustentável. Eu não estou falando pegar um trabalho hoje que você ganha um dinheiro e tá legal, dá para passar umas férias no Brasil e depois volta e tem que passar 6 meses pagando cartão de crédito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma prosperidade que é sustentável, que não para, que avança, que continua. Eu creio, olha, a Bíblia diz assim no versículo 4 e 5, diz: como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Você vai colher e vai ter o suficiente para pôr na mesa, para comer, para guardar, para servir e para plantar nos meses que vier a hora de plantar outra vez. Etimologicamente, a palavra sustentável, que vem do latim sustentare, tem seus significa sustentar, apoiar, conservar. Essa é a bênção que Deuteronômio 28, 4 e 5 fala. O desafio não é só conquistar a estabilidade financeira, não é estar estável, mas é estar sustentavelmente estável, ou seja, é estar
é ter sustentabilidade financeira, é o termo técnico. Eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar um coração para prosperar e para tratar corretamente o dinheiro. Não é poupar e fazer render o dinheiro só para ter segurança, mas ter dinheiro para governar no meio das situações. E para aqui agora, talvez alguém que está me ouvindo aqui, está falando assim, pastor, você está falando do dinheiro, é do helicóptero que eu vou comprar? Pode ser. Ou talvez alguém que está me ouvindo aqui, está falando, pastor, você está falando do dinheiro do carrinho 2.000 que eu estou comprando para mim agora? Pode ser, cada um tem um nível diferente, você não tem que comparar com ninguém, deixa Deus tratar com cada um. Você é você e Deus tem uma bênção para você. No nível que você está, o Senhor ali te encontra e o Senhor ali te levanta. Estou falando dessa prosperidade barata que todo mundo tem que estar lá. Não cabe todo mundo lá em cima, você já se deu conta disso? Tem gente que fala, Senhor, eu quero uma empresa. Tem gente que, se for empresário, mata os funcionários. Ele não aguenta trabalhar de empregado. Então aquela coisa que fala assim, todo mundo que é cristão vai ter que ser empresário. Não necessariamente. Deus pode te prosperar dentro da sua empresa como funcionário. É o balanço da mensagem, entendeu? Assim, pastor, mas e o povo da África? Deus prospera no nível que eles estão. Ali eles começam a ver a provisão, o sustento de Deus. Eles estão lá sem o ter. Estavam lá passando o Natal sem ter o que comer, uma vila lá. E Deus tocou no coração de uma igrejinha aqui em Kearney. E nós fechamos a vila e demos comida, presente, fizemos nada. É isso que Deus faz. É a prosperidade chegando até eles. Vocês estão entendendo isso? Creia que Deus fará com que você proteja-se contra os ataques de Mamon. O versículo 7 diz assim, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. O que está querendo dizer é o seguinte, Israel sempre teve 7 inimigos históricos e diz assim, eles vão vir para você cada um de um lado, mas vai acabar fugindo, vão vir todo mundo organizado contra você, mas quando fugir vai cada um do seu lado. Podem ajuntar, mas juntam fulano, ciclano, beltrano, o outro para impedir a prosperidade, para me freá-la na minha empresa, para quebrar a minha empresa. Não se preocupe com isso. Seus inimigos cairão. Deus vai derrubar Mamon que se levanta para frear a sua prosperidade financeira. Agora, não sirva ao dinheiro. Mateus 6:24 é muito claro. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A palavra dinheiro nesse texto aqui é Mamon mesmo. Ninguém pode servir a 2 senhores. A riqueza que Jesus chama de Mamon, Jesus dá nome a uma potestade demoníaca que age na vida financeira. Existe isso. Esse quarto ponto mexe muito comigo. Em muitas viagens, meus filhos mais velhos devem lembrar de mais coisa do que as mais novas, mas a gente sempre está invadindo uma casa de alguém, sempre estamos conhecendo um menino numa esquina, sabendo onde ele mora e pagando escola, dando bolsa, dando não sei o quê, dando comida. Sempre estamos buscando uma família que a gente pode ajudar a construir uma parede da casa. Sempre inventamos algo no momento de férias que a gente está para ensinar que em um momento, que é isso aqui, Deus pode te usar para transformar realidade. O quarto ponto é: doe para transformar realidades. Doe para transformar realidades. Deus vai colocar pessoas do seu lado que você, com uma doação, pode mudar a realidade daquela pessoa. Que você, com uma doação, você pode mudar a vida dessa pessoa. Versículo 12 de Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestados. Quando você doa, você se parece mais com Deus. Quando você olha para alguém e você diz assim, eu vou doar para essa pessoa. Você olha para uma instituição, você olha para algo que está acontecendo, você olha para alguém e você fala, eu vou doar. Você está muito parecido com Deus. Agora eu quero quebrar um tabu aqui, ok? Primeiro eu quero dizer que o mal não está somente onde há derramamento de sangue, tá? O mal está onde há derramamento de sangue. Também o mal está no coração humano que só pensa em si mesmo. Você não precisa matar alguém,
Mas é pecado você poder fazer o bem, sabendo o bem, e não faz. Quem sabe o bem e não faz, peca, diz as Escrituras. So you can do that. You can do that. Eu quero quebrar um mito aqui agora do eu sei versus o que eu sinto. Crente é um negócio maravilhoso, que crente gosta de falar que eu estou sentindo. E esse sentimento, não me leve a mal, às vezes Deus fala com a gente sente Deus falando, mas na maioria das vezes é as nossas próprias emoções. Por isso que os mercenários, os bandidos que sobem em púlpito travestido de pastores e de pregadores do evangelho, ganham muitas coisas, porque eles tocam nas emoções das pessoas. E a pessoa está sentindo. Então, se eu faço o show direto com a música correta, com o fundo musical correto, a lágrima correta e o choro correto, eu faço todo mundo sentir. Gente, isso é tão... Não temos tempo para conversar sobre isso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Viva por princípios, não por sentimentos. O que você sente não é mais importante do que o princípio. Tem coisas que não precisa perguntar, pastor, eu estou sentindo de vir mais cedo trabalhar na igreja, será que isso é Deus falando comigo? Ou deve ser Deus, ou deve ser sua própria consciência, entendendo que você não pode ser só um consumidor, você tem que ser um produtor também, você não pode sentar aqui e achar que é um supermercado e só vir consumir porque você está vendo uma família inteira trabalhando e você quer servir também, tá certo? Pode ser tudo isso. Pode ser o bom senso trabalhando, pode ser Deus falando. E será que Deus está nisso? O diabo é que não pediu para você vir mais cedo trabalhar na igreja. Isso eu tenho certeza. Não tenho dúvida disso. Mas tem coisas que a gente fica esperando, sabe? É a emoção. Eu tenho que sentir. Gente, sabe? Eu dou quando sinto em meu coração. Vamos pensar um pouquinho. Não tem nada errado em sentir, mas... princípios é um passo melhor do que isso, um passo acima, uma maturidade maior nisso. Eu fiz uma visita semana passada, conversei com alguém que está passando por uma necessidade, por um momento de dor, fiz a seguinte pergunta: o que você precisa? Quanto você precisa? A resposta foi: pastor, agora não preciso de nada, estou suprido. Eu falei: tem certeza? A pessoa disse sim. Eu disse: ok. Eu disse: se você precisar, a hora que for, pega o telefone e me liga. Porque eu tenho irmãos que estão sempre intercedendo, orando, gente que está do seu lado. Ele falou: pastor, eu sei. Algumas pessoas já vieram, me procuraram, e o senhor nem precisou pedir, nem me perguntaram isso que o senhor está me perguntando. Chegaram e já me deram uma oferta. Aí eu falei assim: esse é meu povo. Aí pensa no pastor, porque eu estou todo orgulhoso nisso. É isso aí. Ele falou: por isso que eu estou suprido, pastor. Em outras palavras, ele falou assim: você está atrasado. Eu falei: tá bom, meu povo está indo, olha que igreja maravilhosa. Mas são princípios. Pessoas estão passando por um momento difícil, está aqui um princípio. Eu posso fazer uma diferença, está aqui um princípio. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vê uma situação que você pode fazer uma diferença, seja radical, chega ali e faça uma diferença na vida de alguém. Mude a história de alguém. Mude a história de alguém. Você já teve a alegria de comprar um carro mais novo? E entender que o down payment do seu carro, o que você vai trocar lá, que vai acabar sendo tão pouco, que tem alguém que está sem carro, que você pode... Eu estou dizendo para você, eu já tive a alegria de fazer isso. Você já teve a alegria de fazer isso? Vou comprar um carro 3 anos mais novo, 4 anos mais novo do que eu estou, mas eu vou doar para alguém que chegou agora recentemente que não tem um carro, para ele ter o veículo dele. E a pessoa entra naquele carro mais feliz do que eu estou entrando no novo. Que alegria isso dá para a gente. Eu sei que vários de vocês já fizeram isso. Eu sei que você muda a vida de alguém. Você transforma a realidade. Você vê uma pessoa ali de cheque a cheque, você chega e supre uma coisa. Nas nossas últimas férias, eu não estou contando isso para vangloriar, mas eu quero dar exemplos para você. Na nossa última férias, no México, tinha um moço do lado de fora, vendendo umas pecinhas assim. Aí, ele coisa de artesanal. Aí a gente estava comendo, a mesa grande assim, a gente foi comer no restaurante. Aí ele olhou assim e pediu comida.
magrelo. Assim. Eu falei assim, meu Deus, deve estar com fome. Aí começaram a fazer um lanchinho, eu falei, não, vamos caprichar. E peguei tudo que estava. Falei assim, para beber, vai o quê? Fiquei pensando que se ele me pedir uma tequila vai ser difícil. Vamos ver o que ele vai pedir. Eu falei, para beber. Aí falou assim, qualquer coisa. Aí pegamos uma Coca-Cola, fizemos um marmitão assim. Ele estava sentado, o sol batendo onde ele estava vendendo. Ele foi, sentou, começou a comer aquilo. E eu fui, sentei do lado dele, saí, deixei a mesa, sentei do lado dele, comecei a conversar com ele. Ele me contou, eu sou da Honduras ou da Guatemala, eu já não lembro, do outro país. Comecei a subir, vindo para o norte. Aí, o objetivo eventualmente é chegar nos Estados Unidos, né? Mas comecei a subir, cheguei no México e conheci uma menina, casei. E eu falei, é mesmo? Ele falou, e agora eu tenho um bebê. Eu falei, que legal, tal. Aí mostrou foto e tal. Eu falei, que legal. Aí eu falei assim, e você você faz quanto por dia? Eu já querendo saber como é que eu vou fazer uma diferença na vida desse cara. Você faz quanto por dia aqui? Ele falou assim, pastor, o suficiente. Não, saber qual é pastor. O suficiente para chegar em casa, comprar comida para amanhã, porque agora o que é mais caro é fralda e leite e tal, são essas coisas para o bebê. Eu, etc. Ele falou assim, o que está muito difícil aqui, muito difícil é o aluguel. Porque subiu muito ultimamente o aluguel e tal, então a gente está pensando em sair daqui para um local. Mas aí eu não vou ter tanta gente para vender os meus artesanatos, se eu for para uma cidade menor. Eu falei, e quanto é seu aluguel por mês? Ele falou, X. Eu falei, cara, então você trabalha? Ele falou, eu trabalho, dá para o dia a dia, e no final do mês a gente vai juntando, quase não dá para o aluguel. Eu falei, tá bom, o aluguel é X, tá. Além de abençoar ele com outras coisas, eu falei assim, tá aqui o aluguel do mês que vem, tá pago. Dei na mão dele, falei assim, você não precisa preocupar, da agora você começa a juntar para pagar o aluguel do outro mês, porque o do mês que vem já está pago. Mudou, fez uma diferença enorme na vida dele. Eu não restaurei o rapaz, eu não deixei ele com uma empresa, com empregados, não é nada disso, mas é um momento que eu faço a diferença. Saia procurando aonde você pode fazer isso. Semeie e mais, ministérios. Essa igreja aqui já fez a diferença em ministérios que você não tem ideia. Alguns que estão há mais anos sabem. Ministérios que não tinham como avançar, não tinham como entrar, não tinham como pôr um telhado novo, não tinham como começar uma construção, e a gente foi e fez uma oferta. A gente falou assim, nós vamos fazer a diferença na vida dessa outra pessoa, na vida dessa outro ministério. Faça a diferença na vida de alguém que você conhece, na vida de alguém que você sabe que está necessitado, na vida de alguém que Deus vai colocar no seu caminho, na vida da sua igreja, dos projetos da sua igreja. Faça a diferença. Amém? E por último, aumente o seu protagonismo, sua liderança e o seu legado. Pastor, lá vem esse papo. Liderança, protagonismo, legado. Tem gente que parece que gosta de comprar briga com aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você vai ser alguém, que você vai ter influência sobre outras pessoas. Para pregar o Evangelho, você precisa ter influência sobre outras pessoas. Para falar de Jesus, você está influenciando outras pessoas. Eu não quero ser líder. Como que você não é líder se você não vai sentar com alguém, olhar no olho dele e falar assim, aqui me segue que eu vou te levar para Jesus? Você é líder. Eu não quero ser líder. Como que você não vai ser líder? Então você não pode ter filhos. Você não pode ter um trabalho que exige uma liderança. Alguém não pode nem te dar um banheiro fechado para limpar e falar assim, você é líder desse banheiro, mantém, porque exige regras, leis. Exige você estar falando, aqui é, aqui não é, aqui pode, aqui não pode, é assim que faz. Então liderança é o que a Bíblia nos dá. Outra coisa que a Bíblia nos dá, protagonismo. Você precisa ser o protagonista da sua história. Pastor, eu nunca pensei em ser artista de novela. Estou falando de novela, estou falando da sua vida. Até quando você vai deixar a Deus dará, o vento decidir sua vida, outras pessoas decidirem a sua vida? As crises decidirem a sua vida. Seja protagonista da sua vida, decida. Pastor, eu quero me formar nisso, mas vai demorar muito. Quanto tempo? 5 anos. Os 5 anos vão passar igual. Assuma e seja protagonista. Eu lembro quando uma irmã aqui da igreja me procurou, bateu lá na igreja e falou, pastor, passei aqui para te mostrar isso. Eu falei, o que é? Ela falou, meu diploma de high school. Eu olhei e falei, uau. Eu falei, não estava nem sabendo. Falei, tem 4 anos que eu estou indo para a escola à noite para estudar, para tirar o meu diploma. Uma mãe.
de 3 filhos já, maduro já, adultão. Próximo passo, eu não sei quanto vai demorar não, mas eu venho te mostrar o da universidade, ok? Eu falei, ok. E se alguém que toma o protagonismo na mão e diz assim, eu vou fazer a minha história em Deus. Não é que eu vou dar ordem para Deus, eu vou mandar em Deus, mas o que Deus estabeleceu que eu posso fazer, eu vou ser o protagonista da minha história. E por último, o legado. Sabe o que é legado? Quando você fechar os seus olhos, você não pode deixar para trás, só assim, fulano, lembro que trabalhou, lembro que fez, lembro. O que você vai deixar estabelecido? Qual vai ser o seu legado? Deuteronômio 28, o versículo 13 diz, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceram aos mandamentos do Senhor, o Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Tem um provérbio popular que, primeira vez que eu ouvi, eu falei, yes, obrigado, eu precisava de ouvir isso, eu guardei isso para mim. Talvez você nunca ouviu, talvez você já ouviu, mas o provérbio é esse aqui, ó. O que eu guardei, eu perdi. Ficou só guardado. Perdi. O que eu gastei, eu tive. O que eu dei, o que eu doei, eu tenho. É minha história. É o meu legado. As doações que eu fiz, ninguém precisa saber. Como pastor de vocês, como líder espiritual de vocês, eu às vezes uso exemplos nossos, não é para que vocês fiquem sabendo, é porque eu também falo para vocês dos meus erros, das minhas falhas, eu dou exemplo para vocês em áreas que eu preciso melhorar. Então eu uso a minha vida como exemplo, às vezes, mas eu não preciso que ninguém saiba as coisas que eu fiz. Ninguém precisa bater palma ou reconhecer, porque o que eu fiz, o que eu doei, eu tenho. Ninguém tira de mim o que eu fiz. O que eu doei é meu. Passo diante de igrejas maravilhosas. Às vezes vejo fotos de 2, 3 igrejas que foram construídas no Brasil. Eu sei o que eu doei para ali. Vejo fotos no Facebook de amigos meus em países de terceiro mundo, falando, olha o que Deus está fazendo na igreja, não sei o quê. Eu sei o que o nosso ministério fez ali. Nós temos isso. Nós não perdemos, nós temos. Isso é o nosso legado. Aqueles momentos quando fala assim, estamos construindo uma igreja aqui. E agora? Eu fico descansado, porque eu tenho legado, eu tenho semente. Eu sei que o que eu fiz lá vai acontecer aqui, porque ninguém que planta deixa de colher. Eu tenho certeza. Você pode até doar sem amor, mas você não conseguirá jamais amar sem doar. Jamais. Eu quero terminar, preste atenção, eu quero te dar rapidamente, só para você pensar. Falar de fé é importante. O verbo crer é usado 270 vezes na Bíblia. Você acredita que Deus quer que você creia, sim ou não? Amém? Falar de oração é importante. O verbo orar é usado 371 vezes na Bíblia. É importante orar, você crê nisso? Deus quer que você ore? O verbo amar é usado 714 vezes na Bíblia. Você crê que Deus quer que a gente ame, sim ou não? O verbo dar é usado 2.162 vezes na Bíblia. Você acredita que Deus quer que a gente doe, sim ou não? Então a gente precisa colocar Deus na posição dele, o dinheiro na posição dele, e restaurar qualquer bagunça que qualquer caos que a área financeira gerou na nossa vida, amém? Fique de pé, eu vou te dar um dever de casa. Você vai chegar em casa e você vai ler Deuteronômio 28, de 1 a 20. Deuteronômio 28, de 1 a 20.
E você vai entender as promessas do Senhor para aqueles que obedecem ao Senhor. É baseado nisso que eu preguei hoje, mas eu quero fazer uma declaração. Se você não concorda com essa declaração, você pode ficar calado, você não é obrigado a fazer uma declaração. Essa é uma oração desenvolvida baseado nos princípios de Deuteronômio 28. É uma oração de olho aberto, declarando, e eu queria fazer ela com você. Declaração de fé, baseada em Deuteronômio 28, de 1 a 20. E eu vou convidar você que quer, que crê na palavra do Senhor, a ler junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Decido ouvir atentamente a voz do Eterno, o meu Deus, e obedecer de coração as orientações da sua palavra. Com isso, serei abençoado por onde for, na cidade ou no campo. Farei grandes colheitas e a unção da multiplicação. Ou terei, né? Estas bênçãos se estenderão aos meus filhos e aos filhos dele. Terei fartura de alimentos, depósitos abastecidos e a graça de ver frutificar o meu trabalho e os meus empreendimentos. Crescerei nos lugares onde estou, porque o Senhor abrirá as janelas do céu, derramando as chuvas do seu favor, no tempo certo, abençoando exponencialmente meus esforços e minhas semeaduras. Decido ser uma pessoa consagrada a Deus em todas as áreas. Eu creio que as bênçãos do Senhor serão cada vez mais evidentes em minha vida, e as pessoas ao meu redor identificarão as provisões sobrenaturais dele e serão atraídos para ele com muita admiração por aquilo que só ele pode realizar. Serei um testemunho público da bondade de Deus. O Senhor aumentará minha posição de influência, liderança e comando. Terei recursos mais que suficiente. Doarei e não necessito tomar emprestado. Mesmo que eu enfrente oposições humanas e espirituais contrárias à minha prosperidade, o Senhor me defenderá e afugentará meus inimigos. Faço estas declarações de fé baseado na palavra de Deus e no seu desejo de me abençoar. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a ele. Eu quero orar por você. Onde você está, online, pessoalmente, claro que nós vamos orar pela sua vida financeira. Nós vamos cear hoje. Meu conselho é que você aproveite essa ceia de hoje e restaure o seu caminhar nessa área com Deus. Restaure a sua fidelidade com o Senhor. Faça a sua parte para que Deus traga o sobrenatural. Mas isso não são regrinhas que funcionam se você não entregou o seu coração a Cristo, se você não recebeu como seu Senhor e Salvador. Essas regras não funcionam se você vive esses princípios financeiros. Não funciona se você vive escravo do pecado, distante de Deus. Então a primeira coisa é entregar o seu coração a Jesus. Feche os olhos, toda a igreja, em casa onde você está, talvez no meio da sua família, talvez sozinho agora, escutando essa ministração. Repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Te recebo como meu Salvador. Faça-me um cristão verdadeiro. Me dê a experiência do novo nascimento. Eu quero ser seu filho, Senhor. E eu creio que hoje o Senhor me salva, que o Senhor me limpa no teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Se você fizer essa oração durante o período que vamos ter aqui, você pode vir ao altar, receber a oração ou me procurar no final. Nós queremos abençoar você. Online a mesma coisa. Comunique-se conosco. Mas agora eu queria orar e adorar o Senhor. Levante suas mãos ao céu. Antes da gente adorar o Senhor junto, eu quero declarar sobre a sua vida. Onde você está, levante as suas mãos. Pai, tudo aquilo que se levanta para trazer desordem na área financeira, que desencadeiam outros problemas, Senhor,
eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, quantas vezes nós temos horas de aconselhamento com famílias, com crises que começam pela desordem financeira. Pai, eu te peço hoje que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós hoje, a cada um que está ao alcance da minha voz, para restaurar a sua vida financeira, para caminhar nos princípios bíblicos de finanças, para, Senhor, serem livres de vez da influência e do domínio de Mamon, para que possam experimentar em tudo a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na vida deles. Como pastor, eu libero o seu povo para prosperar. Eu creio que todo aquele que está abaixo de minha influência vai crescer, vai prosperar. Não é porque eu sou alguma coisa, Senhor, mas porque a tua graça está sobre nós, o teu favor está sobre nós. Eu creio que assim como os seus filhos, os seus netos prosperarão, Senhor, todas as pessoas que tiverem contatos com eles também prosperarão, em nome de Jesus.